Ieda é do Porto do Pecém, é líder desse fórum, né? Fórum de inovação, de meio ambiente da ECIP, né? Onde a gente trata, tem representante de todas as 31 associadas. Vou falar um pouquinho, porque eu sei que tem gente que não é da ECIP, que está convidado, para que vocês possam conhecer um pouco. A ECIP é uma associação das empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A gente tem 31 associadas, todas grandes empresas. Essas grandes empresas, inclusive o Porto é associado também. Essas grandes empresas representam 92% do PIB do complexo, que é de 30 bilhões de reais, né? E representam 15.600 empregos diretos gerados dentro do complexo, de uma população de 20 mil empregos diretos existentes dentro do complexo. Ao todo, nós temos entre diretos e indiretos 80 mil empregos dentro do complexo, uma região de 13 mil hectares do complexo, né? Muita área ainda livre para novas empresas. É grande hoje, mas será muito maior no futuro. Tem um porto, para quem não conhece, offshore, e que está distante aí 3 quilômetros da costa, com profundidades acima de 15 metros. A nossa maré é muito pequena, então os navios aportam com muita facilidade, independente da maré, né? É uma coisa muito positiva. E dentro dessa área tem também uma ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, a única zona de processamento e exportação em funcionamento, de fato, alfandegada no Brasil, é essa aqui do Ceará, né? Tem 3 grandes empresas dentro, tem umas menores, mas as maiores são hoje a CSP, que é a siderúrgica, a Fênix, que é uma empresa 100% americana que trabalha nos resíduos da CSP, e a White Martins, que é a maior planta de gases da América Latina, está instalada aqui dentro do complexo também. Ok? Aí, por isso, você vê como o meio ambiente é importante, né? Esse grupo é liderado hoje pela IEDA, que a gente faz vários trabalhos muito legais, né? Daqui a pouco eu passo para ela dar uma palavrinha. E a gente hoje está recebendo a Laís Érida, a empresa da Laís, HL Soluções, que é conveniada a nossa da ECIP também, né? Mas, olha, sejam todos bem-vindos em nome da ECIP, em nome do nosso presidente Eduardo Amaral, que Eduardo Amaral é diretor financeiro da nossa associada Cimento Apodi, né? Não está hoje presente conosco, está meio atarefado no dia de hoje, mas estamos eu aqui pela ECIP como diretor executivo e a Ieda como líder desse fórum, que eu vou passar a palavra para ela, que ela possa dar umas boas-vindas para a Laís Érida. Ieda. Obrigada, Ricardo. Cláudio, Laís, sejam bem-vindos. Os demais também. A Laís, eu acho que eu já tive algumas conversas com a Laís, a gente tem um contrato, né, com a HL, então eu já conheço a empresa, a gente tem um contrato já há algum tempo até, né, então, né, eu realmente não posso aqui reclamar da empresa, porque a gente conhece aqui, tá bom? O fórum, muitos fóruns, se não me engano, 11 fóruns, né, Ricardo, da ECIP, 10. O Fórum de Meio Ambiente, a gente junta os gestores ambientais da empresa, então são assuntos de interesse comum, né, a todos. Tem bastante soluções, bastante ideias que saem nesse fórum, é muito importante, nos ajuda bastante, a gente tem um grupo de WhatsApp, claro, então, assim, os problemas que acontecem no fórum, a gente corre um para o outro, né, para tentar nos ajudar. Então, assim, nós temos esse ciclo de palestras sempre com assuntos diversos, né? E é claro que um assunto desse é importantíssimo para o nosso setor. Então, vamos iniciar, espero que todos desfrutem aí, tirem total proveito, façam as perguntas, tirem dúvidas, né? Que é importantíssimo para a gente o assunto de certificação, tá certo? Sejam bem-vindos mais uma vez, Cláudio e Laís. Obrigada, Ieda, obrigada, Sabadia, pela receptividade. Também são sempre muito solícitos, né? Muito atenciosos. Muito obrigada, tá? Boa tarde a todos. Inicialmente, externar a nossa alegria em estar aqui exercendo um dos nossos principais valores, que é compartilhar o conhecimento.
né? Conhecimento é realmente o principal motivo que faz a HL estar hoje no mercado, é contribuir para o meio ambiente usando conhecimento ao nosso favor. Eu vou pedir aqui o William para começar aqui a apresentação. A gente tentou ser o mais objetivo possível. Então, falar um pouquinho, né? A HL atualmente é conveniada da ECIP, a gente atua no mercado há 7 anos. E por que que a HL decidiu trazer a inteligência ambiental para esse momento, como primeiro momento de compartilhar conhecimento com, né, por meio do Fórum de Meio Ambiente? A inteligência ambiental ela atua no Porto de Santos, né, há 16 anos, com muita experiência na parte de certificação, inclusive do próprio Porto, né, o Cláudio, com a sua equipe, assessorou a primeira certificação do Porto, que foi em 2016, ele vai falar um pouquinho melhor sobre a experiência dele. Então, a gente quis trazer um tema que fosse relevante para as empresas que estão atuando na área portuária, né? Em contrapartida, a gente vai tentar colocar um pouquinho também da experiência da HL com relação à regulatória ambiental, né? Quais são realmente os documentos que a gente considera necessário para uma ISO 14001, por exemplo. Né? Atualmente, a gente sabe que hoje a certificação ela pode ser uma opção, pode ser algo voluntário, a empresa querer se certificar, mas a tendência do mercado é ser algo realmente compulsório, algo obrigatório devido às relações comerciais, devido à exigência que o mercado, que os clientes estão fazendo. Então, ficamos muito felizes pela escolha do tema, tá? Ieda e Sabadia, para esse primeiro momento. Fala só um pouquinho da Laís. Para quem me conhece, é um prazer revê-los. E para quem não me conhece, eu sou Laís Érida. Eu atuo na área ambiental há 17 anos. Né? Tenho um doutorado e mestrado na área de meio ambiente pela UFC. E também sou auditora líder da ISO 14001 pela Bureau Veritas. A minha maior experiência é realmente com licenciamento, com estudos, com implementação de SGA, que é o que a gente atua muito hoje na HL para os nossos clientes, não é só assessoria por licenciamento, mas é sempre uma assessoria consultiva, realmente de tentar mostrar a melhor solução estratégica para os negócios. Né? Uma cearense apaixonada como eu sou, pelo Ceará, o que a gente puder fazer para promover, para impulsionar, de certa forma, e viabilizar o desenvolvimento sustentável do Estado, a gente vai estar atuando com muito afinco. E com relação à HL, né, a HL, a gente, como eu falei, atua no mercado há 7 anos, já atendemos mais de 450 empreendimentos, inclusive, como a Ieda falou, o próprio Porto é nosso cliente, a ZPE também, a Aeres, a gente já atende algumas empresas do complexo. E quem quiser saber um pouquinho mais da HL, tá o QR Code, é só colocar o celular que vai diretamente para o nosso site, onde você consegue também ter conteúdos, tem blog, tem também a nossa gestão à vista, que é com os nossos resultados mensais, com relação às nossas assessorias, licenças e estudos elaborados, tá bom? Com relação a esses números, que são mais de 2.000 serviços ao longo desses 7 anos, lá no nosso site vocês vão encontrar que a gente chama o nosso acervo, a nossa conta corrente à vista, que é exatamente os nossos números, né, com relação à contribuição para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável, não só do Estado, mas também para o país, atuando já em alguns outros estados. Agora eu vou passar a palavra, eu estou mais como mediadora hoje, né, vou falar um pouquinho só no final, quando for, né, o assunto ficar mais direcionado para requisitos legais com relação ao regulatório ambiental. Então, eu vou passar a palavra para o Cláudio, né, que tem uma vasta experiência na área portuária e acredito que vai contribuir muito para esse fórum hoje. Tá, Cláudio, a palavra é sua, querido. Obrigado, Laís. Quero agradecer aí, em nome da Ieda, né, e o Sabatia, pelo esse convite, né, de participar de um fórum. É sempre bom falar sobre temas de meio ambiente. Gosto muito de falar, gosto de fofocar bastante, né, trocar informações com relação ao meio ambiente e legislação. Né. Isso vem da característica do nascedouro, né? Mineiro gosta de uma boa prosa, né? Aí eu fui ser químico, parei com química, resolvi fazer um curso de direito, odiei advoguei durante 5 anos e voltei para a área de consultoria. Então, trabalho bastante tempo, né, dentro de indústria,
minha maior experiência dentro de indústrias, mas depois que eu saí, né, que eu me capacitei, que eu passei a ser consultor, né, acumulei um aprendizado, né, porque a gente aprende muito mais fazendo consultoria do que nos bancos acadêmicos, né. Eu sou um dos sócios da empresa Inteligência Ambiental, é uma empresa de consultoria nas áreas de meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, transporte de produtos perigosos, de pessoas e de cargas, né, segurança de alimentos e responsabilidade social. A sede fica lá em Santos, mas a gente atende clientes no Brasil inteiro, né. A gente tem um carro-chefe nosso, que é a parte de requisitos legais, né, mas a gente trabalha bastante com consultoria também, né. Como eu disse, minha primeira formação é química, depois eu fiz um curso de direito, né, comecei a advogar também, mas me especializei em sistemas de gestão, né, principalmente gestão ambiental. Sou auditor líder, né, na resolução CONAMA 316, são as auditorias ambientais portuárias, e na ISO 14001. Né, e também tem a formação de auditores internos, né, na norma 9001, que é Sistema de Gestão da Qualidade, 45.001, que é Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, que veio substituir a OSHA 18.001. Então, a inteligência ambiental, ela nasceu, né, em 2005, dentro de uma incubadora de empresas, né, incubadora de empresas lá em Santos, né. Nós nascemos já com viés de consultoria, 2005, e em 2008 nós nos certificamos, né, ISO 9, 14 e 18, ou seja, né, fomos certificados pelo Bureau Veritas também, Sistema de Gestão da Qualidade 9.000, Sistema de Gestão de Meio Ambiente 14.000 e Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, que era antigo 18.000. Foi a primeira empresa desse ramo, né, e a primeira empresa incubada no Brasil que conseguiu uma certificação com 3 normas, né, e éramos em 3, eu, a minha sócia e um estagiário. Isso foi bom porque quebrou um paradigma, né, de que só empresa grande que pode ser certificada. Isso não é verdade, né? Empresa de qualquer porte pode buscar a certificação. O objetivo dessa nosso bate-papo, né, é apresentar noções, são noções básicas mesmo, né, sobre o processo de certificação, baseadas nas normas e sistemas de gestão ISO, né, e apresentar as diferenças entre certificação voluntária e compulsória, né. Eu vou começar pela essa certificação voluntária e compulsória, já que a Laís comentou, né, qual a diferença, o que é, né, algo compulsório, né? Compulsório é aquilo que é obrigatório, obrigatório por lei, obrigatório por contrato, obrigatório porque é exigência de cliente, né? E a voluntária é aquela que a gente se dispõe a fazer, né? Então, a certificação, né, uma norma ISO, todas elas vieram como uma norma voluntária. Você se certifica ou não, monta o sistema de gestão, você busca a certificação ou não, né? Então, você tem essa opção. Agora, né, quando você tem uma obrigação legal, um contrato de arrendamento, por exemplo, né, uma cláusula com o cliente que exige a certificação, ela passa a ser compulsória. Então, a diferença existe um requisito obrigando a ter o certificado, é compulsório, né? O que está acontecendo nos portos do Brasil? A ANTAQ está botando dentro dos contratos de arrendamento, né, esta obrigação. Então, mais cedo ou mais tarde, todos os terminais, né, terão a obrigação contratual de se certificar, né? Não tem como fugir, isso é meta da ANTAQ. Quando me convidaram para falar um pouquinho sobre certificação, né, eu sempre veio à mente, né, as 4 perguntas básicas que sempre me fazem, né? O que é a certificação do sistema de gestão, né? O que é uma certificadora, quais são as fases de uma certificação e qual é a duração do ciclo da certificação, sem falar em custo, né? Então, normalmente, me fazem essas 4 perguntas. Então, a gente vai, nesse bate-papo, balizar a apresentação
para responder essas perguntas. Então, primeira coisa, né? O que é o sistema de gestão? O que é gerir? Essa definição foi extraída de uma norma ISO. Então, o sistema de gestão para ISO, independente de ser 9, 14, 45, 22, 31, é um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer política, objetivos e processos para alcançar esses objetivos. Essa é a definição da ISO. Se a gente for buscar a definição do pessoal da administração, gestão tem um significado, ele é mais amplo, sistemas de gestão é uma metodologia que você utiliza para gerir. Então, uma norma ISO, é uma norma internacional e ela traz sempre os parâmetros mínimos para que você tenha um sistema de gestão, seja ele da qualidade, seja ele de meio ambiente, seja ele de saúde e segurança ocupacional. E o que é uma certificação do sistema de gestão? A certificação do sistema de gestão, seja ele de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, é um meio, é uma metodologia que fornece à organização um selo, é uma garantia de uma entidade externa, dizendo assim que aquela organização implementou um sistema de gestão dos seus aspectos mais relevantes, das suas atividades, dos seus produtos e serviços. Então, é uma garantia, é um selo, é um título que uma entidade concede a uma organização. Isto é a certificação. E o que é a certificação do sistema de gestão? Para que você faz? O certificado do sistema de gestão demonstra que aquele sistema de gestão da organização está em conformidade com os requisitos da determinada norma. Ou seja, se você é certificado na ISO 9001, a certificação atesta que aquela entidade, aquela empresa, está em conformidade com os requisitos da 9001. E assim por diante, da 14.000 e da 45.001. Eu vou citar essas três normas sempre, porque são as mais encontradas aí nos polos industriais e nas autoridades portuárias, nos portos, tá? Porque existem outras certificações, segurança de alimentos é 22.001, segurança de informação, segurança na cadeia logística. A gente vai focar, a princípio, na 9, na 14 e na 45.001, tá? A certificação também demonstra que a organização é capaz de atingir de forma consistente o que foi determinado na sua política e nos objetivos declarados. E vai avaliar também se o sistema de gestão está efetivamente implementado. Então, é uma provocação constante. Uma certificação vai provocar constantemente a empresa, no sentido em manter o sistema de gestão rodando. É o termo que a gente utiliza, o sistema rodou ou não. Só que para a gente falar de certificação, a gente precisa entender como isso começou, Quem são os acreditadores e quem são as certificadoras, Porque a gente, quando fala de certificação, a gente pensa sempre na certificadora, mas a gente esquece dos acreditadores, que são entes também importantes na nossa certificação. Como é que isso funciona? Existe o Fórum Internacional de Acreditação, o famoso IAF, que é um fórum que congrega todas as empresas envolvidas na certificação, chamadas de organismos certificadores. E neste fórum, eles se reconhecem como membros, reconhece as competências e autoridades de cada um. Então, esse fórum é um fórum mundial. Então, a gente tem aqui no Brasil, o representante desse fórum, a entidade acreditadora, a gente tem o Inmetro. Eu trouxe alguns exemplos, são os mais conhecidos. Os Estados Unidos possuem a ANAB, o Reino Unido possui o UCAS, a Alemanha, o DAX, a Argentina, a OAA, e o Japão tem o JAB. Por que é importante vocês, como empresas, entenderem isso? Porque uma das perguntas que a certificadora vai fazer para vocês é: você vai querer o certificado registrado no Inmetro, na ANAB, no UCAS,
na OAA, no JAB, em 2 deles ou em todos eles. Né? Ou seja, uma única certificação, uma única auditoria, né, permite que o auditado, que a empresa, solicite que o certificado dele seja registrado, né, em vários acreditadores diferentes, desde que a certificadora tenha contato ou faça parte desta entidade. Né? Vou dar um exemplo da minha empresa, a Inteligência Ambiental. Como a gente só presta serviço no Brasil, né, o nosso certificado veio apenas com selo do Inmetro. Né? Mas eu poderia pedir Inmetro e Estados Unidos, né, numa mesma auditoria. Eu ia pagar um valor X para ter o certificado registrado também lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente recomenda que as empresas analisem, né, quem é o público-alvo e se a matriz fica num desses países. Acontece muito. A gente acompanha a certificação numa empresa e elas não querem a certificação pelo Inmetro, querem pela ANAB. Isso é possível, porque a matriz fica nos Estados Unidos. Então, é importante que, quando vocês forem buscar certificação, já comecem a fazer uma pesquisa, né, e onde que vai ter o certificado registrado. Tá bom? Então, a gente tem uma pirâmide de hierarquia, né, dentro dos processos de certificação. Lá no topo tem a IAF, né? Depois, abaixo, a gente tem os acreditadores estão nos países, né? A gente tem as certificadoras. As certificadoras são aquelas empresas, são aquelas pessoas jurídicas acreditadas, que têm a permissão de realizar as auditorias e emitir o certificado. Então, aqui no Brasil, nós temos um monte de certificadoras, né? As mais conhecidas, né? O Bureau Veritas, SGS, ABS, DNV, Lloyds, né? E dentre outras, né? Tem a Fundação Vanzolini, que é uma certificadora brasileira, né? E cada uma dessas certificadoras, né, é acreditada para certificar determinadas normas. Então, quando vocês forem buscar a certificadora, tem que saber se a certificadora pode certificar naquele sistema de gestão que vocês estão buscando, e se elas também podem cadastrar o seu certificado naqueles países, né, que você tem interesse. Tá bom? Por que isso? Porque se a empresa tem 3 certificados e vai prestar serviço na Alemanha, ela vai ter que apresentar o certificado ISO, né, com o registro Larandax. Então, isso é planejamento estratégico. Depende muito da intenção da empresa, depende muito do público-alvo da empresa. Tá bom? E embaixo das certificadoras, a gente tem as empresas. Ou seja, quanto mais para baixo na pirâmide, maior é o número de entidades. Tá bom? Tudo bem? Aí vem a outra pergunta, né? Quando devo contratar uma certificadora? Né? No primeiro passo, quando eu estiver implementando o sistema de gestão ou não? Né? A gente recomenda, né, que busquem as certificadoras, né, e busquem a certificação quando o sistema de gestão está totalmente implementado. Né? A gente fala o ciclo PDCA concluído. Né? Eu não sei até onde vocês têm o entendimento, né, do que significa essas letras, né, o PDCA, né, mas é um conceito trazido das normas ISO, né, que é planejar, fazer, checar, avaliar. Plan, do, check, action. Né? O ciclo PDCA, ele está, né, dentro de cada norma. Então, se nós pegarmos os requisitos da ISO 9001, né, a gente tem do item 4 até o requisito 4 até o requisito 7, faz parte do planejamento. O requisito 8 faz parte do fazer, o do PDCA. O requisito 9 faz parte do requisito do C, do PDCA, o check. E o último requisito é o A, né, que é o requisito 10, né, que seria o agir. Né? Então, não busquem a certificação, não entrem no processo de certificação, né, antes do PDCA ter rodado, o PDCA está concluído. Né? Aí eu estou dando um exemplo aqui, né,
O que é um ciclo não concluído? Por exemplo, não realização da avaliação dos requisitos legais e outros requisitos. Isso está lá no item 9 da 14.9 da 45.001, né? E fala também no monitoramento lá na 9.000. Né? Não realizar auditoria interna. Não realizar análise crítica. Né? A falta desses itens, ou seja, a realização de uma auditoria interna, né, para o auditor de certificador é uma não conformidade maior. Né? Por mais que a gente argumente, olha, mas eu estou implementando agora. Pois se você está implementando agora, né, não rodou o PDCA, o ciclo não está concluído. Tá? Então, é regra para a certificação o PDCA ter sido concluído. Aí vem a história da auditoria de certificação. Né? Quem realiza esta auditoria? A auditoria é realizada por uma organização de auditoria independente, né? E é independente do cliente, independente das partes interessadas na certificação. Por que isso? Né? Nós temos normas de certificação. A gente tem a 17.021, 020, 021, 025, são normas ISO que fala sobre as auditorias. Né? E o princípio, né, básico dessas auditorias é que essa organização seja independente, não pode ter uma relação com o auditado. Né? Por exemplo, uma certificadora não pode atuar no processo de implementação do sistema de gestão, porque não garante a independência. Né? Ela vende esse serviço, mas ela não poderia, em tese, auditar, né, esta empresa a qual ela trabalhou como consultora. Então, a organização tem que ser independente. Independente do cliente, independente da empresa que está implementando o sistema de gestão, independente do teu cliente, independente de parte interessada. Né? A gente tem no mercado 3 tipos de auditoria, né? Auditoria de primeira parte, segunda parte e terceira parte. A auditoria de certificação é auditoria de terceira parte. Tá? Então, contratou a certificadora, né? Aí tem o processo de auditoria para a certificação, né? Fase desse processo, né? Se é a primeira certificação, né, é obrigatório ter 2 fases. Fase 1 se chama de auditoria inicial, né, que tem o caráter mais documental. Né? Nessa auditoria, o auditor vai verificar se, né, os processos e procedimentos daquela empresa estão aderentes à norma que vai ser certificada. Então, ele passa por todos os requisitos da norma, pega todos os documentos da empresa e faz um cheque. Caso a empresa tenha todos os procedimentos requeridos na norma a ser certificada, ele recomenda ir para a fase 2. Caso a empresa não atenda, né, ele pode dar uma não conformidade menor ou uma não conformidade maior, na primeira fase. Né? Sendo que elas devem estar encerradas até a segunda fase. Né? A segunda fase já é um caráter mais operacional. Ele audita os documentos iniciais, sim, mas ele vai mais para a área. Ele busca uma amostragem maior, ele faz mais auditoria em campo, por quê? O auditor ele quer saber se realmente o sistema de gestão ele foi implementado, se ele está sendo seguido ou se ele está sendo mantido. Tá? Da fase 1 para a fase 2, existe também regras. Né? As certificadoras recomendam que, da fase 1 para a fase 2, o cliente agende com prazo máximo de intervalo entre elas. Qual é esse prazo máximo? 90 dias. Por que 90 dias? Porque se foi detectada uma não conformidade maior na auditoria inicial, você tem 90 dias para encerrar essa não conformidade maior. Tem que ser antes da fase 2. Né? A empresa pode requerer, pode pedir um prazo menor? Lógico que sim. O prazo máximo é de 90 dias.
Mas você pode fazer a fase 1 hoje, né, quinta-feira, e pode fazer a fase 2 na próxima quinta-feira. Existe risco? Lógico que existe risco. Se tiver uma não conformidade maior, tem que encerrar, né? E se for impossível encerrar, o processo de certificação é suspenso. Ele é encerrado e você tem que começar novamente. Contratação da certificadora, contrato novo, fazer a fase 1 de novo. Tá? Então, fase 1, ou auditoria inicial, tem um caráter mais documental, e a fase 2 tem um caráter mais operacional, né? Outra coisa importante dizer é que o relatório do auditor, quando o auditor termina a auditoria, né, ele vai dar lá o parecer dele, né? Então, normalmente, na reunião de encerramento, ele fala assim, olha, eu estou recomendando a empresa a ser certificada. Por que que ele não pode dizer assim, vocês já estão certificados, né? Porque o relatório do auditor vai ser analisado pela equipe técnica, para saber se realmente ele cumpriu todos os procedimentos, né? Validar aquele relatório, aí sim, depois dessa análise, né? Quem emite o certificado é alguém da área técnica, não é nunca o auditor. Tá? Então, pode acontecer, sim, de o auditor estar recomendando vocês para a certificação e durante o processo de avaliação do relatório, né, a certificadora detecte algo, não fique satisfeito e pede uma complementação. Então, isso pode acontecer. Uma vez a empresa certificada, né, precisa já agendar, né, as auditorias de monitoramento, porque o seu certificado ele tem um prazo de validade, né, o ciclo do certificado são 3 anos, né, e precisa, regra do jogo, né, precisa a cada intervalo planejado realizar essa auditoria de monitoramento. Essas auditorias normalmente são realizadas anualmente, né, ou seja, o certificado tem uma data de aniversário, um ano depois, uma data de emissão, um ano depois faz-se auditoria de monitoramento, primeiro ciclo, depois, no segundo ano, faz auditoria de monitoramento, segundo ciclo. Tá? Essas auditorias de monitoramento podem ocorrer em intervalo menor? Sim. Né? Tem empresas que pedem auditorias de monitoramento, né, a intervalos de 6 meses. Então, ele faz, ao invés de 2 ciclos, ele faz 4 ciclos. A cada 6 meses, tem um auditor na empresa, né, auditando o sistema de gestão. Tá? Aí me perguntam, poxa, mas isso não é cansativo? O auditor vai ver as mesmas coisas sempre? Depende. Cada certificadora tem uma metodologia, né? Tem certificadoras que, no primeiro ciclo, audita metade dos processos, e no segundo ciclo, a outra metade. Tem outras certificadoras que audita todos os processos no primeiro ciclo e todos os processos no segundo ciclo. Qual é a diferença? A diferença é de amostragem. Tá? O certificado tem validade por 3 anos, né, que a gente chama de ciclo de certificação, né? Mas se, por exemplo, foi detectada uma não conformidade maior, né, no primeiro ciclo, um ano depois de implementado, um ano depois de emitido o certificado, na auditoria de monitoramento, ele detectou uma não conformidade maior. Se ela não for encerrada em 90 dias, né, a certificadora entra em processo de suspensão ou cancelamento do certificado. Isso acontece mais do que a gente pode imaginar. Né? Não é corriqueiro, mas acontece. Já vi assim, vários clientes nossos, né, ter cometido um deslize. Que tipo de deslize? Né? Algum crime ambiental ou, né, a licença ambiental vencida. Essa licença ambiental vencida, né, se a empresa não entrou
com a solicitação de renovação da licença dentro daquele prazo de 120 dias, né, ele entrou com um prazo menor, essa licença corre o risco. Então, a certificadora pode pedir a suspensão da certificação, ou chegou na prazo de validade da licença, não foi emitida a licença nova, né, a certificadora pode cancelar o certificado. Para quem que a certificadora pede o cancelamento do certificado? Para a acreditadora. Então, aqui no Brasil, né, se o certificado foi emitido com a chancela do Inmetro, né, a certificadora pede a suspensão ou cancelamento para o Inmetro. Se foi no UCA, se foi na NAB, cada um tem o seu procedimento, né, mas a certificadora ela é obrigada a fazer isso. Por que eu estou dizendo que ela é obrigada? Porque as certificadoras são auditadas pelo acreditador. Então, pode acontecer, né, durante o processo de auditoria de renovação da acreditação, o auditor do Inmetro, por exemplo, né, verificar que a certificadora não seguiu o rito processual, o rito de certificação, né, não seguiu os procedimentos de certificação, né, ele suspende a acreditação daquela certificadora. E já aconteceu no Brasil, algumas certificadoras perderam a acreditação do Inmetro. Tá? Então, cuidado que isso é possível, né? Principalmente com relação à licença ambiental. Alguém tem alguma dúvida? Aqui a gente deixa sempre para o fim, as pessoas vão anotando. Tá ótimo, mas eu posso chamar você para conversar agora? Em que sentido, Sabadia, tá? No sentido que, como o Cláudio falou, licença ambiental é um dos pilares, somente da ISO 14001, que é muito visado com relação à auditoria, né? E é uma temática que a gente atua muito, que é descomplicar o regulatório ambiental. Inclusive, é uma palestra que eu dou há algum tempo já na FIEC. E eu queria te fazer uma pergunta, por exemplo, Sabadia, quando você escuta regulatório ambiental, o que é que vem na tua memória, assim? Regulatório ambiental? Eu acho que tem que estar tudo no cantinho certo, não? Pronto. Lembra regras, né? É. Algo que tem que ser seguido, algo que tem que ser cumprido, né? É exatamente isso mesmo, de forma... Eu sei que aqui tem pessoas que já atuam na área, mas também como é aberto ao público, a gente inclusive divulgou no LinkedIn, tem pessoas que não têm muito costume, e eu quero trazer uma abordagem como se qualquer pessoa, inclusive, por exemplo, você que está em posicionamento estratégico, como avaliar uma situação, né, com relação a requisitos legais. A gente tem duas premissas, William, pode passar, por favor, para licenciamento, certo, Sabadia? A gente sempre licencia duas coisas, a atividade e o local. É tanto que não é toda atividade que é passiva de licenciamento. Então, como é que eu sei que a atividade da empresa que eu trabalho, da empresa que eu estou à frente, ela precisa ou não de requisitos ambientais com relação ao licenciamento ambiental? Então, essas são as perguntas que o nosso pessoal internamente na HL sempre faz, desde o departamento comercial, para fazer o enquadramento e identificar o que é que o cliente precisa. Vamos usar aqui um exemplo, vamos pegar uma fábrica, né? Que tem muita fábrica no porto, por exemplo, na área do complexo. Eu tenho uma área que eu já sou licenciada, eu já tenho a minha licença ambiental. No entanto, eu vou aumentar o meu pátio. O que é que isso vai gerar de requisito legal? Né? Então, primeiro, eu olho o local, se vai aumentar ou não, por exemplo, a área construída, e se a atividade ela é a mesma ou vai ser diferente. Se for uma atividade passiva de licenciamento, eu consigo incorporar na minha licença de operação, e se não for, eu vou ver quais são as autorizações ou outorgas necessárias, certo? Sabadia, essa é a lógica mais rápida. Então, como é que funciona? Laís, eu vou colocar uma fábrica na área da ZPE. Então, o que é que eu preciso aqui para o nosso empreendimento? Na ZPE, qual é o município que está situado a ZPE e qual é o estado, né? Então, essas duas instâncias vão requerer um arcabouço legal que vai definir qual é o licenciamento e quais são os documentos necessários. Só que, Laís, São Gonçalo tem Secretaria de Meio Ambiente e a SEMASSE, né, que é o órgão estadual, o estado tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Então, qual é o órgão que eu vou requerer o licenciamento? Existe uma deliberação, Sabadia, que é chamada competência de licenciamento,
que ela é regrada inicialmente pela Lei Complementar 140, e, assim, de uma forma que veio a contribuir muito, né, para o estado do Ceará. A SEMASSE, em 2019, lançou uma resolução, a 02 de 2019, que define quais são as características dos impactos das atividades, entre impacto regional e impacto local, certo? Quando é impacto regional, quem licencia é a SEMASSE. Quem é impacto local, quem licencia é o município. Então, se essa atividade que vai ser colocada, por exemplo, dentro da área da ZPE, se ela é classificada como impacto local, quem licencia, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo. Se for regional, vai ser a SEMASSE. Essa é a primeira premissa, que é muito importante, você que está atuando na área de gestão ambiental da empresa, para identificar os requisitos legais. Eu já vi clientes, Sabadia, por exemplo, uma grande indústria de roupas, ela tinha licença ambiental, uma empresa que fatura milhões no mês, e ela foi auditada, né, com o aspecto de conformidade legal, e ela foi autuada porque ela fabricava roupa, ela tinha atividade para licenciamento, né, para fabricação de roupa, só que ela também fabricava calçados. E você concorda que são atividades distintas? Fabricar roupa tem aspectos e impactos ambientais que são diferentes de fabricar calçado. Pois ela foi autuada e toda a equipe de gestão da empresa achava que estava tudo ok, que não tinha nenhum problema, tanto que apresentaram um programa, assim, com a premissa, não, isso aqui, com certeza não vai ter nenhuma não conformidade, nenhum problema. Então, essa é a percepção que a gente tem que ter, tá? Então, se eu estou na unidade fabril, se eu estou numa área portuária, eu tenho que identificar quais são as atividades que são desenvolvidas e o que é que precisa para eu atender os requisitos legais, tá? Então, primeiro, aonde está localizado, quem é a competência para o licenciamento. Quando eu defino a competência, eu vou, né, junto ao órgão regulador, identificar quais são as etapas, qual é o tipo de licença ambiental e vejo o que é que precisa. Pronto. Dei entrada no órgão, saiu a minha licença ambiental. Muitas vezes, o que é que acontece, Sabadia? Saiu minha licença ambiental, pronto, já estou devidamente, né, regular, então agora eu vou cuidar do meu processo fabril e vou deixar de acompanhar aqui a minha licença ambiental, que é exatamente essa premissa que o Cláudio também falou. Naquele texto, né, da licença, existem várias condicionantes, porque a emissão da licença ela é um ato administrativo. O órgão ambiental diz assim, empresa X, está aqui a sua licença ambiental. No entanto, você tem que fazer X, Y, Z para essa licença ser mantida ou ser considerada válida, né? Então, quando for emitida a licença ambiental do empreendimento onde você trabalha ou você atua, se atentar, né, para as condicionantes, inclusive com relação às condicionantes de prazo, para que você não seja notificado como uma não conformidade por não atender uma condicionante que muitas vezes são coisas simples, né? Por exemplo, a gente licenciou recentemente 2 complexos turísticos em Jericoacoara, onde a gente licenciou a atividade fim, que é complexo turístico, só que o órgão ambiental pediu várias outras licenças que são para atividade meio, né? Então, se a gente não tivesse atentado para o escopo da licença e orientado o cliente que ele teria que fazer alguns outros processos para estar realmente atendendo os requisitos legais daquele empreendimento, ele iria começar as obras, iria construir e não teria atendido vários condicionantes que estavam na licença, tá bom? Então, esse é o ciclo que a gente, inclusive, aplica, tá, Sabadia, na HL, quando chega um cliente pedindo um orçamento, a gente sempre faz a definição do local, competência de licenciamento, define o enquadramento, acompanha o processo e depois que a licença sai, a gente faz um acompanhamento e um monitoramento dessas condicionantes. Tá? Eu queria também depois abrir para que alguém tiver alguma dúvida de situações práticas de condicionantes de licenciamento, que a gente possa trocar aqui um acervo, que a gente consegue, com certeza, apresentar algumas sugestões aqui mesmo nessa conversa. Tá? Então, ficou claro, Sabadia, dessa sequência? Certeza. Laís e Cláudio, olha, tem 2 perguntas aqui no chat. A Fátima, da DSM, pergunta: outras licenças como alvará, certificados do policial, a VCB ou Torga impactam na não certificação da ISO 14001?
Sim, dá. O Cláudio vai poder falar na vertente de auditoria, né, Cláudio? Mas é exatamente, os requisitos legais são todos os documentos e autorizações que a legislação pertinente exige, né, Cláudio? Na instância de auditoria, quais são os efeitos reais? Sim, dependendo do escopo da empresa, vai ser exigido a aplicabilidade de requisitos legais e nessa aplicação de requisitos legais as licenças inerentes, né? Antigamente, né, o ABCB era solicitado apenas para certificações da 18.000, Saúde e Segurança Ocupacional. Raramente um auditor pedia para 14 e muito mais raramente ele pedia para 9.001, né? Mas não, hoje o entendimento é pacífico, né? Quando for para certificação, todos eles têm que estar prontos, né? AVCB, licença municipal, alvará municipal, licença de operação, né? Em alguns estados, eu não sei como é que está funcionando aí, né, no Ceará, né, as prefeituras já estão vinculando a emissão do alvará de funcionamento ao AVCB. Então, venceu o AVCB, você não renova o alvará. Não sei se aí no Ceará, a Laís pode já esclarecer, né, Laís? Exatamente, Cláudio, já ia falar. Inclusive em Fortaleza, né, só sai o alvará de funcionamento com a licença ambiental, a AVCB e o PGRS. Sem esses 3 documentos, a empresa não consegue o alvará de funcionamento. Então, assim, toda a documentação precisa estar em dia, sim, né, dependendo das atividades que a empresa realiza, se armazena produtos, né, controlados pelo Exército, Polícia Civil, Anvisa. É muito comum também a empresa se esquecer, tem o refeitório, né, e fala assim, o refeitório é terceirizado, eu não tenho que ter licença. Lógico que tem, né? O terceiro tem que colocar a licença, tem que cadastrar na Anvisa, pedir autorização para funcionar dentro da empresa, né? Se ela não manipula produtos alimentícios ali, ela tem que apresentar onde que é feita essa manipulação e o alvará dela tem que ter válido. Tá? Então, sim, a ausência desses documentos impacta na certificação. Outra pergunta que tem é do Yuri Vasconcelos. A minha dúvida para o final é acerca da auditoria de manutenção durante os 3 anos de validade da certificação. Seria a mesma certificadora que faria? A empresa a ser auditada pagaria pelas 3 manutenções ou já é algo vinculado à certificação? Tá. Assim, quando vocês fazem a cotação com as certificadoras, né, você vai contratar a certificação. E a certificação, né, é o ciclo, né, certificação e as 2 auditorias de manutenção. Então, vai se assinar o contrato, né, prevendo, né, a realização das auditorias de manutenção, inclusive a quantificação. São quantos dias para a certificação, quantos dias para a primeira manutenção e quantos dias para a segunda manutenção, né? O que não fica fechado, né, é o valor total, né, que vai se pagar no contrato. Por quê? O valor da hora do auditor, da auditoria no primeiro ciclo, que vai ser próximo, a gente na certificação já conhece, né? O segundo ciclo, que vai ser daí a 1 ano, né, o valor vai depender do que está lá no contrato, se vai ter reajuste ou não, no segundo ano e depois no último ano, tá? Mas é sempre com a mesma certificadora. O contrato, na grande maioria das vezes, ele é feito por 3 anos, tá? Mas pode trocar ao longo do processo, Cláudio? Pode. Se quiser, né, trocar, como é que funciona? Aproveita a auditoria anterior? É assim, não tem regras para isso, viu, Laís? Tanto com um quanto com o outro. Se você não ficou satisfeito por algum motivo da certificadora, né, aí tem que ler no contrato para saber como é feito, né, a quebra desse contrato. Ele vale por 3 anos, né? Suponhamos que no ano que vem vocês decidam trocar de certificadora, né? Isso acontece muito quando tem incorporação de empresas, né? Uma empresa X é certificada por uma certificadora, a outra é por outra. E exige-se um alinhamento, o mesmo certificado, né? Então, a alta direção assume
a quebra de contrato, né? Só que a certificadora que for contratada tem regra para isso, né? Ela vai aproveitar parte da auditoria, né? O processo chama migração de certificadora. Ela aproveita, ela vai ter acesso aos documentos iniciais do processo de certificação, né? E dali para frente ela mantém na sua metodologia. Mas isso é possível. Isso é muito raro acontecer, muito raro mesmo. Em caso de incorporação, eu já vi acontecer, né? Mas normalmente todo mundo respeita esse ciclo de 3 anos. Ninguém vai perguntar sobre custo, não, né, Laís? Eu comentei com você que o pessoal fica curioso. É porque a HL a gente está em processo, né, de adequação dos nossos processos internos para a gente certificar na ISO 9000, 14000, no SGI, né? Tá. Então, a pergunta que não quer calar, que a gente... Como é que é a parte dos custos, Cláudio? Por exemplo, tem empresas, eu sei que aqui tem empresas que já estão bem avançadas, assim, questão de política, né, de cultura, enfim. Mas uma empresa que quer começar o seu sistema de gestão e quer realmente ser avaliada por meio da certificação com relação ao seu processo, né? É muito distante, é muito caro, como é que funciona? Tá, a gente divide, né, o processo de certificação em 2 fases. A primeira fase é a fase da lição de casa. A empresa tem que montar o teu sistema de gestão, né? As normas ISO, a 9, a 14, a 45, elas diz o que deve ser feito, né? O como deve ser feito, cada empresa tem a sua metodologia. Então, não tem uma tabela, né, de quantidade de dias para implementar uma norma ISO, né? É um sistema de gestão dentro das empresas, não existe. Como é que a gente faz isso? Faz-se uma visita, faz um diagnóstico para saber como a empresa trata os seus processos. A gente faz ali um checklist rápido para saber se ela está atendendo todos os requisitos, se ela não está atendendo nenhum. Ali a gente consegue dimensionar. Então, é consultoria, né? O prazo de implementação também depende da maturidade da empresa, depende do envolvimento da alta direção, envolvimento de todo mundo. Então, o primeiro custo que se tem seria de adequação, né, do sistema de gestão. Aí vem a fase das certificadoras. A certificadora, quando vocês pedirem uma proposta comercial, ela vai mandar um checklist para vocês, né? Perguntar o que vocês são, quantas unidades, se é uma, se é só matriz, horário de trabalho, se é só administrativo, se tem turno, quantidade de pessoas, se tem turno, quantidade de pessoas por turno, vai perguntar o escopo da certificação, quantos processos você tem, que mais? São as perguntas básicas. Ali, eles vão jogar numa tabela e falar assim, olha, para você certificar 9, 14, 45, 1001, nós vamos precisar de 5 dias, né, as 3 normas, ou 3 dias, ou 15 dias. Tudo depende dessas informações que a empresa passa para a certificadora, né? Aí eles vão fazer uma conta simples, né? 5 dias. O dia de auditoria, a média hoje das certificadoras está, falando média, tá? 2.200 a média. Tem certificadora que está cobrando 1.500 o dia, tem certificadora que está cobrando 3. Tem diferença pelo porte, Cláudio, da empresa? Não. Assim, para eles cobrarem? Não. Eles cobram o mesmo valor pelo dia de auditoria. A inteligência ambiental foi auditada semana retrasada, né? Auditoria de manutenção, né? Um dia, né? Na 9 e na 14. Então, eles me cobraram lá o valor de um dia. Se esse auditor estivesse auditando uma indústria e trabalhasse 3, ele ia cobrar 3 vezes aquele valor do dia. Tá? Então, não existe, assim, a diferenciação que tem é pelo número de processos e pessoas das empresas, quantidade de dias de auditoria. Então, não tem tabela assim, para a empresa pequena eu cobro 10, para a empresa grande eu cobro 100. Não, o valor é o mesmo porque o auditor e o processo é o mesmo. Tá? Então, não existe isso. Tá? Então, suponhamos 5 dias de auditoria, se ela cobra R$2.000 por dia, então, para a certificação, fica R$10.000, né?
Aí, para auditoria de primeira manutenção, por exemplo, 2 dias, né? Se o valor permaneceu o mesmo, R$ 4.000. E a outra auditoria, o último ciclo, mais 2 dias, mais R$ 4.000. Ou seja, uma projeção de custo para você manter o certificado, você pode trabalhar, né? De acordo com a proposta comercial, vamos supor, dentro desse exemplo que eu dei, 5 dias certificação, 2 primeira fase, 2 primeiro ciclo, mais 2 segundo ciclo, dariam aí 10 dias, 10 dias, R$ 2.000 o dia, então eu vou reservar, eu vou ter que colocar no meu custo operacional esse valor. Tá? Lembrando que, além disso, tem despesa de deslocamento do auditor, refeição, hotel, né? Então, quando vocês forem solicitar a certificadora, né, fala assim, olha, eu quero um auditor aqui de Fortaleza. Porque se o auditor escolhido pela certificadora for do Rio Grande do Sul, né, vocês vão ter que pagar transporte, vão ter que pagar estadia para esse auditor. Ah, então tem a opção de escolha, né? Tem. É que ninguém fala isso para vocês. Né? A certificadora vai lá na listinha, bola da vez hoje é auditor X, ou o auditor, aí também depende, viu, Laís? Se o auditor, né, ele tem que ter uma qualificação. Todo auditor tem o seu código, né? Se o auditor que tem o seu código não existir aí no Ceará, eles vão buscar onde tem. Tá? Então depende também do código. Pelo que eu conheço aí de PECEM e das atividades de vocês, eu acho que aí em Fortaleza, né, aí no Ceará, tem muito auditor de todas as certificadoras, DNV, Lloyds, SGS, o Bureau Veritas, tenho certeza que tem. Né? Então, né, no pedido de proposta comercial, falei assim, daremos prioridade para certificador que oferecer ao auditor da região. Isso pode, porque quem paga o custo são vocês. Então, se a certificadora X fala assim, eu não tenho auditor na região, ela cai fora do processo de contratação. Simples assim. Tá bom? Aqui na inteligência ambiental a gente exige, a gente sabe que tem 7 auditores aqui em Santos. Né? A gente exige auditor de Santos. Né? Esse mês, essa auditoria não tinha, todos eles estavam com a agenda lotada, aí nós pegamos o auditor, né? Mas era remoto, aí nos auditou alguém de São Bernardo do Campo. Mas é remoto não tem custo. E essas auditorias remotas também foi algo bem inovador, né, Cláudio, ultimamente, que não era uma opção, né? Então, hoje descobriu-se uma nova forma de trabalhar, né? E as certificadoras entenderam isso, e as empresas também. Então, outra pergunta que me fazem é: toda auditoria pode ser remoto? A resposta é depende. Né? Depende da característica da empresa, depende do escopo da empresa, depende da caracterização dos aspectos, impactos, perigos e riscos. Né? Por exemplo, seu escritório pode ser auditado virtualmente, sem problemas. Agora, uma operação offshore, né, a certificação nunca vai ser totalmente remoto. O auditor vai ter que ir lá. É a mesma metodologia que eu uso para a auditoria CONAMA 306. Se eu não conheço o terminal, pelo menos a visita de um dia tem que fazer. Faz meio a meio, eu faço uma parte documental remoto, mas tem que fazer essa visita. Para 14.000, a mesma forma. Né? É uma indústria química. Pode ter certeza, a primeira fase, né, vai ser remoto, mas a segunda fase, sem chance, vai ser presencial. Né? Totalmente presencial ou parte presencial, mas o auditor vai ter que conhecer as instalações. Tá? Isso serve também para 45.000, que é de saúde e segurança ocupacional. Serve para 22.000, que é a segurança de alimentos. Né? Porque o auditor tem que ver as instalações da indústria de alimentos para saber se não tem rato, se não tem barata, se não tem formiga, se não tem encrenca no solo. Né? Virtualmente não tem como fazer isso. Tá? Mas houve uma flexibilização muito grande, principalmente das certificadoras, permitir, isso veio lá do IAF, tá? Não é coisa brasileira, não é jeitinho brasileiro, não. Isso é do IAF, uma determinação do IAF de permitir auditorias remotas. Tá bom? Mas foi por causa da pandemia, né?
Não, foi por causa... Era um projeto, eu acompanho as certificadoras, né? Era um projeto para daqui a 10 anos. Né? A pandemia antecipou um monte de coisa. Acelerou, né? Acelerou, Mas foi acelerou. bom. Tudo tem um lado bom, né? Sabadia, tem mais bom. alguma pergunta, querido? Não, aqui no chat não, só parabenizando pela organização do evento. O Yuri agradeceu a resposta do Cláudio. Uhum. Somente. Então, posso fazer a última? Pode, deve. Na verdade, é que eu sempre ouço falar essa dúvida, né, Cláudio? Que às vezes as pessoas acham que para certificar, eu tenho que certificar todo o meu processo ponta a ponta. Mas eu posso certificar setores, né? Como é que funciona essa possibilidade? Me fala um pouquinho para a gente. Então, vamos lá, né? Isso é uma discussão muito grande que se tem, porque quando surgiu a 9001, né, você certificava apenas um processo. Né? Então, você tinha um escopo. Vou dar um exemplo clássico. Né? Uma empresa que eu trabalhei em Cubatão, ela produzia ácido nítrico, ácido fosfórico, amônia e fertilizante. Né? E só era certificado a unidade de ácido nítrico. Então, o auditor passava no meio daquela fumaça toda e só auditava o sistema de qualidade para ácido nítrico. Perfeito. Né? Então, isso na 9000 é muito possível. Né? A minha empresa, ela é certificada 9000 apenas no gerenciamento de requisitos legais. Né? Auditoria, não sou certificado. Treinamento, eu não sou certificado. Por quê? Minha opção. Tá? Aí vem a 14 e a 45.001. Né? A 14.000 é um problema, porque apesar de você certificar dentro daquele escopo fechadinho, você está dentro de uma área. Né? E os impactos ambientais são causados pelaquela área. Tá? Então, o auditor, ele pode sim certificar aquele processo, vamos falar daquele ácido nítrico, mas ele vai verificar o efluente da empresa. Ele vai verificar os resíduos gerados pela empresa e não só pelaquela unidade. Então, dá uma discussão danada, né, na 45.000, que pode sim, o auditor, o certificado é dentro do escopo, mas ele analisa a área toda. Para piorar, a gente tem a 45.001, que a 45.001 você tem que levar em consideração os perigos e riscos das empresas de fora para você. Né? Então, se você não identificou esses perigos e riscos, se você não tem plano de contingência para um vazamento do teu vizinho, né, ele nem não certifica também. Tá? Pelo menos um plano de fuga você vai ter que ter. Tá? Então, é assim, o auditor, ele vai estar dentro do escopo, ele não pode fugir do escopo da sua certificação. Para 9, ele vai ficar mais fechadinho. Para 14, ele vai olhar a tua empresa como um todo, e na 45.000 ele vai ver se você enxergou os perigos de fora. Tá? Mas isso é briga, viu, Laís? Isso é uma briga feia. Eu trouxe à tona aqui para as pessoas verem que é possível, né? Porque eu posso tentar começar pelo setor da empresa, né? Pelo menos começar, se a empresa não tiver nenhum tipo de sistema de gestão, é uma forma de começar, né, Cláudio? Bom, você pode começar com uma unidade, um processo só, você pode começar com um escopo, porque a qualquer momento você pode pedir ampliação de escopo. O que é ampliação de escopo? Vou dar um exemplo da inteligência ambiental. Olha, eu sou certificado só em requisitos legais, né, mas eu quero também me certificar em treinamentos. O que vai acontecer? Eu vou comunicar a certificadora vai agendar mais um dia de auditoria, faz, né, e ele vai emitir um novo certificado. É lógico que paga, né? Eu não comentei lá no início, né, mas você paga pela auditoria e depois você paga pela emissão do certificado. Então, vou dar um exemplo meu. O meu certificado, né, eu paguei R$500 por certificado emitido. Eu tenho 2 certificados, então paguei R$1.000. Se eu tivesse cadastrando também lá na ANAC, né, ou seja, na Inmetro e na ANAC, eu ia pagar X dólares para ter o meu certificado registrado lá. E eles emitem um certificado todo em inglês com o selo deles. Eu quero também na Alemanha. Aí eu pago também pela emissão. A auditoria é a mesma.
Auditoria válida, porque todos os órgãos reconhecem a auditoria da certificadora aqui no Brasil, porque ela faz parte do IAF, né? Mas se eu quero certificados diferentes, né, durante o processo de comercial, você faz esse pedido. Tem cliente meu que pede 2 relatórios, pede o relatório em português e o relatório em inglês para mandar para a matriz. Isso também é possível, tá? Mas você paga. Tá? Deve ser muito comum nas empresas, né, do Porto, né, Sabadia? Olha, eu estava me lembrando que a gente fez, Cláudio e Laís, fechamos no começo desse ano um censo da ECIP, né? Foi feito o fechamento do ano, dados do ano passado, 2020, né? Bem recente, saiu agora maio, né? Não, abril, maio, né? E eu lembrei que lá tem um dado sobre questão de certificação, tá? E lá, aqui me diz que 70% das empresas são certificadas em ISO 9001, 15% são certificadas em ISO 14001, 15% certificadas em ISO 45001 Isso. e 5% certificada em OHSAS 18001. Só esses 5% aí é porque eles estão no prazo limite, porque De transição, né? a OHSAS 18.000, né, quando surgiu, quando foi publicada a ISO 45001, né, em 2018, ela deu um prazo para as empresas, né, de 3 anos migrarem, né, porque são entidades diferentes, né? A ISO é International Organization Standardization, né? Meu inglês é péssimo. E a OHSAS é uma outra organização de saúde e segurança também. Ela é especialista em saúde e segurança. É que a ISO antigamente não tinha uma norma específica que falasse de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, né? Eles discutiram e foi publicado em 2018 a 45001. Então, as empresas que eram certificadas na 18 tem até setembro desse ano, setembro de 2021, para migrarem para 45001. E agora, daqui para frente, vai reinar a 45001. Tá? Então, por isso que esse percentual está baixo, né? Mas é porque eles estão em processo de migração, né? Até o prazo é setembro. Esse dado é dezembro de 2020. Mas então, é um número elevado, né? De 9.000, Sabadia, 70% é um número muito bom. De 9.001, né? 70%. De qualidade. 70%. E o que tem de acontecer é cobrar dos fornecedores também, né, Cláudio? Que é os stakeholders, né? Normalmente tem que seguir, né? Quem tem uma ISO 9001 normalmente tende a exigir também dos seus fornecedores, né? Que tenham também ISO 9001, por exemplo. É que facilita, né? A própria ISO 9000, 9 e a 45000, a 14 não fala tanto, né? Mas a 9 e a 45 tem lá regras para tratar com o provedor externo, com o fornecedor, né? E quando você, né, vai avaliar o teu fornecedor, normalmente tem um checklist gigantesco, um monte de perguntas, e são perguntas que falam sobre sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão de meio ambiente, sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, né? Ou você coloca assim, você é certificado nas 3 normas? Sim. Acabou o problema. Por quê? Em tese, uma empresa certificada acredita nos procedimentos da outra empresa certificada. Por que eu estou falando em tese? É porque existem clientes mais chatos do que os outros, né? Eu sei que ela é certificada, mas eu quero, né, que ela responda o meu checklist, né? Mas, assim, o padrão de mercado é uma empresa certificada contrata uma outra certificada. Para a gente, eu vou dar exemplo nosso, né? De 2008 para cá, o que a gente cresceu justamente por causa da certificação e por ser encontrado por empresas certificadas, né? A gente não faz publicidade. A inteligência ambiental não investe em publicidade, a gente investe em relação, investe em fornecedor, investe em cliente, né? Porque o boca a boca leva o nosso nome, né? E quando eles percebem lá que a gente é certificado, né,
A área técnica fica mais tranquila. A gente vai brigar com suprimentos, que aí é outra história, né? Mas a área, a área técnica fica mais tranquila, sim. Tá? E é a tendência. É uma tendência. Por exemplo, Sabadia, tu lembra daqueles eventos que tinha, né, que a ECIP fazia dos fornecedores, né, que reunia vários fornecedores para atender as empresas, né, da associação? E era um dos temas que eu mais ouvia, assim, por que muitas empresas contratavam fornecedores de outros estados do país? Por causa que normalmente exigiam certificação que muitos fornecedores locais não tinham, né? Então é um tema bem relevante para a economia mesmo local também. Quando surgiu a história do pré-sal aqui, Sabadia está falando? Tá mudo, Sabadia. Não sei se tá mudo. Não, estava dizendo que nós vamos fazer o terceiro workshop de fornecedores esse ano, né? Mas ele vai ser totalmente... os outros foram presenciais, esse nós vamos fazer digital, e que eu acho que até abre uma oportunidade maior para muitas empresas do estado do Ceará e de outros locais do Brasil que possam participar, porque fica mais fácil a participação, né? E nós estamos também criando dentro desse workshop, Cláudio, uma coisa bem interessante. Estamos já bem avançado na formatação de uma ferramenta para a venda de resíduos na área ambiental, venda de resíduos. Sim, Fazer sim. uma bolsa de resíduos. É um software que vai funcionar dentro do site da ECIP, onde as empresas podem botar os seus resíduos ou peças novas que não vão ser usadas pela empresa que estão dentro do seu estoque, ou peças usadas, ou o que queiram colocar que estão à venda, como mobiliário que foi trocado, computadores que foi trocado, coisas usadas e novas. Tem muita gente que tem muito estoque ainda de peças que não vão usar mais e estão nos seus estoques. São valores elevados pelo tamanho das empresas. Sim. E a gente está formatando essa ferramenta para que as empresas coloquem isso à venda pelo site da ECIP, usando essa ferramenta. Quando a inteligência ambiental nasceu, lá em 2005, né, nós tínhamos uma bolsa de resíduos. Uma das primeiras bolsas que surgiu, a Fiesp em São Paulo tinha também, mas era só para as empresas conveniadas. Aí nós montamos a nossa bolsa de resíduos. Também, assim, a oferta era livre, fazia a oferta, quem quisesse buscar, a gente ia preservar a identidade, né? Tudo direitinho. Nunca rolou. Por quê? Em 2005, né, não se falava de resíduos. Né? Saiu aqui, eu acho, em 2006, a política estadual de resíduos sólidos no estado de São Paulo, e depois a nossa brasileira só saiu em 2010, falando de logística reversa. Né? Então, nós ficamos durante 3, 4 anos tentando essa ferramenta, tentando, e desistimos dessa ferramenta. Que era essa de bolsa de resíduos e projeto experiência, que era a interface das empresas com as universidades. Também nunca rolou. Né? Um cliente nosso, no Rio Grande do Sul, fez esse negócio funcionar, né? Parcerias, né, com as universidades lá. Né? Então, hoje né, os gestores, né, têm uma visão diferente. Né? Resíduo hoje é investimento, é dinheiro, né? Resíduo é insumo, resíduo pode ser insumo, né? Então acho que a tendência é dar certo. E vocês estando aí dentro do polo, né, é mais fácil, né, dá mais credibilidade, né, Laís? Sim, com certeza, fica mais fácil fazer. Aí, a princípio, eu achei fantástica essa ideia. Pois é, a princípio as empresas associadas vão colocar o que tem a vender, aberto para compra de qualquer pessoa no Brasil e no mundo, né? Sim. E, na sequência, a gente pensa em abrir para outras empresas poderem usar também, pagando. Né? As associadas não pagariam e as não associadas pagariam. Então, Sabadia, acho que concluímos, né, Cláudio? Se tiver mais alguma dúvida. Mais nenhuma pergunta. E só que agradecer a você, Cláudio, também na pessoa da inteligência ambiental, né? Sua empresa. A HL, em nome também da Laís, né? A gente fica à disposição pela ECIP também, caso você queira também, semelhante a Laís fez um convênio com a gente está aberto também para isso, né? É importante. O porto do Pecém é um porto que 30%
é de Roterdã, né? A gestão é compartilhada Roterdã CIP-SA, né, hoje, Uhum. e dentro dela está a ZPE, né, também, Tá. e que está em expansão também agora. A ZPE é uma área de expansão que está sendo construída. É um ambiente muito bom para negócios, é grande, mas ainda é muito pequeno porque vai ser no futuro. Todo Sim, mundo sim, chega e sim. diz assim, é grande porque não tinha nada, né? Então, quando você não tem, compara com zero, tudo é grande, né? Os números aqui sempre são grandes, mesmo na pandemia, nós conseguimos, através do decreto do governador, aqui não parar, porque o governador assinou um decreto para que todas as indústrias parassem. Nós conseguimos reter o decreto para não ser assinado, para poder conversar com o governador, e as nossas empresas não pararam na pandemia, Uhum. 2020, e, além de não parar, nós não paramos também qualquer outra fornecedora de indústria nossa, né? Por exemplo, CSP, que tinha uma fornecedora de calcário lá no Baixo Jaguaribe, a 200 quilômetros de distância, essa empresa também não parou, que era Tá. fornecedora do complexo, né? Isso E é com bom, isso é isso, bom. a gente ficou muito preocupado, depois a coisa começou a acalmar mais em julho, e eu mandei fazer um levantamento de como estava se comportando a questão do desemprego, da empregabilidade, eu diria, melhor, né? A empregabilidade dentro do complexo. E, por surpresa, os números oficiais do Cine nos mostraram que a oferta de emprego de janeiro a junho, né, em 2020, estava sendo superior 70% sobre 2019. Né? Olha. Então, foi assim uma virada que a gente não esperava, o crescimento exponencial. Uhum. Enquanto muitas empresas, muitas estavam parando e demitindo, aqui a gente estava contratando. Então, o complexo ele tem uma vida própria, uma energia própria. Temos muitas termoelétricas, que isso nos ajuda a fazer grandes projetos. Não tem problema de energia, não tem problema. Tem problemas que todo mundo tem, como a duplicação agora de uma estrada que não causa muito problema, mas coisas que a gente vai contornando para que a coisa possa fluir e crescer, né? Como deve ser, como deve crescer, né? Quero agradecer, né, primeiro em nome da Laís, que ela teve a coragem de me chamar para esse fórum, né, e para vocês que tiveram a coragem de acreditar na Laís, tá bom? Estamos à disposição, o contato é a Laís, é a HL, Ok. né, a gente está estreitando essa parceria. Tá? Obrigada, Pois Cláudio. nosso agradecimento novamente ao Cláudio, à Laís, pela colaboração ao Fórum, à ECIP e ao Complexo do PECEM também. Agradecer a presença de todos e nosso abraço e um bom final de tarde para todos. Obrigado. Obrigada, Até Sabatina. mais, Cláudio. Até Ficamos todos à breve. disposição. Laís, depois passa meus telefones para você aí. Sim.